Glória a Deus. Que bênção, pessoal. Que bom estar aqui com vocês para buscarmos juntos a Deus. Eu vou trazer uma palavra que o Senhor tocou no meu coração. Você que não tem sentido a presença de Deus, você que sente que se esfriou na caminhada, esta mensagem vai ser para você. Eu vou te mostrar como você deve fazer a partir de hoje para você se aproximar mais de Deus. Você que não tem conseguido manter um relacionamento de intimidade com o Senhor, eu vou te explicar as razões que fizeram você chegar nesse ponto, ok? É isso aí, pessoal. Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida realmente para Jesus, eu já estava indo na igreja, já fazia um mês que eu estava ouvindo a palavra, eu gostava muito dos louvores, das mensagens e principalmente da comunhão que a gente tinha ali da igreja. Só que eu sabia no fundo do meu coração que eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. E foi numa vigília de oração, no momento ali em que nós estávamos buscando a Deus, que eu tive um encontro com o Senhor. Eu já contei o meu testemunho algumas vezes para vocês. E foi algo muito marcante, irmãos. Eu sentia uma paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu não experimentei essa paz em lugar nenhum do mundo. Em tudo que eu já tinha experimentado na minha vida não se comparou à presença de Deus que eu senti naquela vigília. E eu me lembro que quando acabou a vigília, eu saí abraçando todo mundo e dizendo: olha, Deus falou comigo, eu senti a presença de Deus, foi algo muito forte. Eu queria mostrar às pessoas tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Irmãos, eu me lembro que quando eu acordei no outro dia, eu liguei para um primo meu que me evangelizou. Ele me ajudou muito na caminhada, principalmente ali no começo da minha conversão. E eu falei para ele que eu tinha dormido como se eu tivesse dormido no colo de Deus, sabe? Eu senti uma presença, irmãos, que eu nunca tinha tido uma noite de sono como aquela. E aí então, irmãos, a partir daquele momento, comecei a ficar me perguntando: será que toda vez que eu for na igreja agora, eu vou sentir aquela presença que eu senti aquela noite? Irmãos, aquilo para mim gerou muita curiosidade. E eu me lembro que eu liguei para o pastor, já perguntei que dia que seriam os próximos cultos. Irmãos, a partir dali eu não perdi um culto mais. Eu ia em todos os cultos, às vezes eu chegava antes da igreja abrir, porque eu estava naquele primeiro amor que a gente chama, né? Na verdade, essa palavra primeiro amor está na Bíblia e eu quero ler para você daqui a pouco. Mas, irmãos, algo foi acontecendo. Eu continuei indo na igreja e eu percebi que muitas vezes a igreja não estava no mesmo ritmo que eu. Não estava naquele fervor espiritual, sabe? Eu queria alimentar da palavra, cada palavra dita pelo pastor, cada vez que eu abria a Bíblia, aquilo me enchia, porque não tinha culto ruim para mim mais. Hoje muitas vezes você conversa com as pessoas, né? As pessoas dizem: o culto ontem não foi muito bom não. O culto foi meio frio, o culto foi ruim, não gostei do louvor. Irmãos, quando a gente está no primeiro amor, nada está ruim, tudo tá bom, não é assim? E aí, eu me lembro que eu continuei na igreja, mas muitas pessoas chegaram para mim e disseram assim: olha, isso que você está passando é o primeiro amor, isso vai passar, isso não vai durar para sempre. Então não se iluda muito, não cria muita expectativa, sabe? Irmãos, aquilo para mim foi um balde de água fria. Foi assim, muito devastador, porque tudo que eu menos queria era perder aquela essência, aquele amor que eu tinha por Deus. Eu deitava na cama assim, colocava a cabeça no travesseiro. Irmãos, eu chorava de gratidão pelo que Jesus fez por mim. Porque Ele me aceitou do jeito que eu era. Jesus me tirou do pecado, de uma vida de trevas, de escuridão. E Jesus me aceitou. Aí eu lembro que eu fui numa locadora. Na época ainda tinha locadora, né? Aqui na nossa cidade, acabou de fechar a última. E eu aluguei aquele filme de Jesus que passava nos finais de ano, né, no SBT, na Globo. E eu queria ver como que era, como seria a experiência de eu ver aquelas cenas de Jesus, assim como eu via quando eu era do mundo, mas eu não entendia nada. Porque eu respeitava, né, mas eu não entendia por que aquele homem morreu na cruz, é uma pessoa que só fez o bem, eu não conseguia entender aquilo. E aí quando eu assisti aquele vídeo, irmãos, em casa, eu me lembro, era num sábado, à tarde, eu não conseguia assistir porque meus olhos ficavam cheios de lágrimas. Eu chorava muito porque eu pensava: como que esse Jesus, ele morreu por mim? Eu não fiz nada para merecer. Irmãos, eu estava naquele primeiro amor. O tempo foi passando
E realmente eu fui descobrindo que não é fácil você se manter desta maneira. Não é fácil você manter esse primeiro amor, essa chama do Espírito Santo queimando no seu coração. E aí eu perguntava para muitas pessoas, principalmente os mais velhos e aqueles que já estavam casados no ministério. Eu sempre gostei muito de perguntar. E eu perguntava para eles se eles sempre se manteram firmes na caminhada. E eles me contavam dos exemplos, dos testemunhos que eles tinham lá atrás, no passado. E, infelizmente, eles disseram, olha, não tem como você manter esse primeiro amor. Não tem como você manter essa sede pelas coisas de Deus por muito tempo, porque depois vem as responsabilidades, vem os desafios, o diabo tenta de todas as maneiras. E eu percebia que, principalmente, quem era casado, era mais difícil ainda. Você que está aí casado, você talvez chegue a essa mesma conclusão. É muito difícil você continuar com aquela chama, né, de amor por Deus. E quando eu me converti, eu tinha 18 anos, então para mim era muito mais fácil eu buscar a Deus, porque eu não precisava prestar contas para ninguém, a não ser para o meu pai, para minha mãe. Mas eu podia ir numa vigília de oração, eu podia ficar na casa dos meus amigos até mais tarde, orando, buscando a Deus. Então eu não deixava aquele fogo se apagar, sabe? E o fato também de eu não estar namorando, isso me ajudou muito. Os meus amigos do começo ali da caminhada, eles já estavam namorando e eu percebia claramente que o solteiro, ele tem grandes vantagens. Você que está aí solteiro, você que acha ruim, né? Eu também não gostava de estar solteiro, tanto é que uma vez eu fui de manhã, eu estava vendo um programa de TV e eu fiquei ouvindo aquele pastor contando sobre o tempo de solteiro e ele falou assim, gente, eu quero apresentar a vocês o meu livro, A Bênção de Ser Solteiro. Irmãos, naquele momento eu pensei, gente, que bênção que existe em ser solteiro. Eu estou aqui sofrendo, esperando em Deus. Que é coisa mais difícil do que esperar em Deus, irmãos. Eu estava ali sofrendo, mas hoje eu entendo, irmãos, foi um tempo precioso. O apóstolo Paulo disse, o solteiro, ele busca fazer as coisas de Deus. E a pessoa que está casada, ela busca agradar o seu cônjuge. Ela busca satisfazer o seu cônjuge, mas o solteiro não, ele tem tempo de sobra. Então, meu irmão, não perca esse tempo seu. Você que aí não tem alguém, você que está descompromissado, crie o seu compromisso com Deus, porque é um momento tão precioso. Então, irmãos, eu sempre era aquele que buscava mais. Eu ia em todas as vigílias, eu ficava orando. Quando todo mundo já ia acalmando, sabe aquele momento? Você reúne com seus irmãos ali, quando vê vai ficando aquele silêncio, todo mundo já está cansado, já orou. E eu estava lá, irmãos, de joelho, com as mãos estendidas, eu estava adorando a Deus. Eu ia em todos os congressos que você imaginar, mas eu fui percebendo que com o tempo realmente vai ficando mais difícil. Ao mesmo tempo eu pensava assim, se eu continuar nesse ritmo, daqui a pouco eu vou ser arrebatado, porque, olha, eu estou buscando muito a Deus, eu estou orando muito, mas irmãos, é exatamente o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais é fácil você se desviar, você se afastar. Irmãos, eu consegui manter toda essa chama, né? Esse primeiro amor. Mas aí eu me lembro que eu mudei para Belo Horizonte, eu fiz o seminário da Batista da Lagoinha e foi um tempo maravilhoso, mas também um tempo muito difícil. Eu estava ali solteiro novamente, meus namoros duravam 1 mês, 2 meses, não conseguia durar muito tempo, mas Deus sempre dava o livramento, eu via dessa maneira, tudo tinha um propósito. Foi importante, valeu a pena, mas se não era de Deus, se não deu certo é porque não era para ser. Eu sempre pensava assim. E hoje quando eu olho para minha esposa, para Thaís, para os meus filhos, eu vejo que realmente Deus estava no controle sim. Que Deus estava cuidando de mim, não somente na vida espiritual, mas também na vida amorosa, em todas as áreas da minha vida, sabe? Mas irmãos, eu me lembro que lá em Belo Horizonte eu estava muito carente, eu queria alguém para compartilhar, né, a vida comigo. E eu não encontrava. Até que um dia eu comecei a falar, Deus, eu mudei a minha oração, né? Deus, se o Senhor não colocar alguém no meu caminho, eu não sei o que vai ser comigo. Eu vou acabar caindo em tentação. E irmãos, eu já tinha uns 25 anos. Eu me converti com 18. Então eu também não sabia o que era relação sexual. Eu era virgem. Me casei virgem, né, aos 28, 29. Agora eu não lembro. Mas aquilo para mim foi um sufoco, foi uma luta, sabe? E ao mesmo tempo eu sabia que talvez se eu fosse por esse caminho do pecado,
talvez eu nunca mais voltaria para a presença de Deus. E tudo, irmãos, eu procurava aprender com os erros das pessoas que infelizmente não conseguiram se manter firmes. Então eu procurava aprender com os erros dos outros para que eu não viesse cometer os mesmos erros na minha vida. Irmãos, o tempo passou e aí eu comecei a namorar uma moça. Pouco depois desse momento de carência que eu estava. Só que essa moça não queria muito, sabe, caminhar com Deus, não queria buscar intimidade. Então era eu que orava por ela, eu que tocava o violão ali e tocava os louvores, eu que estimulava ela a buscar Deus, sabe? E eu fui percebendo que não era essa a vontade de Deus, que eu mudasse a outra pessoa, porque ninguém muda assim. Se não for pela presença de Deus, se não for pela pessoa querer mudar de vida. E eu percebi que eu estava forçando muito a barra, eu queria que ela fosse de um jeito que ela não conseguia me suprir, sabe? E aí, irmãos, infelizmente, essa moça terminou comigo e, irmãos, ali pra mim foi mais um balde de água fria. E eu me decepcionei muito, porque eu cheguei à conclusão que, não sei, nada estava adiantando. E se você se sente dessa maneira, eu te aconselho a ler o Salmo 73. Depois você lê aí na sua casa o Salmo 73. O salmista passou pela mesma coisa. Ele chegou à conclusão que toda a sua santidade, as renúncias que ele tinha feito, parece que nada estava adiantando. E aí no Salmo ele diz que ele chegou a ter inveja dos pecadores. Ele chegou a ter inveja das pessoas que faziam tudo errado, não queriam servir a Deus e parece que para eles tudo dava certo. Mas aí ele completa o Salmo dizendo que até que ele foi até a presença de Deus e ali o Senhor abriu os olhos dele. Ele disse que ele estava no caminho certo e ele percebeu que os ímpios que estavam no caminho errado e que na hora certa eles iriam colher tudo que estavam plantando. Então, irmãos, depois desse balde de água fria, eu pude entender melhor o que é sofrer por amor, sofrer na área sentimental. Hoje eu não julgo ninguém. Quando eu vejo alguém assim sofrendo, passando muito tempo sofrendo por causa de um namoro que não deu certo, de um relacionamento que se rompeu, eu não julgo essa pessoa. Eu nem faço brincadeirinhas, porque eu sei o que é sofrer nessa área. Irmãos, eu me senti como se eu estivesse no fundo do poço ali realmente. E olha que eu já conhecia a palavra, eu fiz o seminário, já estava formado no seminário, mas parecia que tinha um ponto de interrogação, sabe? Por quê? Por que deu errado de novo? E ao mesmo tempo aquele medo de querer um novo relacionamento, um novo, sabe? Começar de novo. Irmãos, foi naquele momento que eu comecei a me esfriar. Eu fui percebendo que eu fui perdendo aquele primeiro amor. Já havia durado anos, já fazia uns 7, 8 anos que eu estava na caminhada com Deus. E eu não tinha perdido aquela sede, aquela fome. Mas eu estava tão mal, irmãos, tão triste, que as pessoas me chamavam para orar e eu não queria orar. As pessoas me chamavam para ler a Bíblia e eu não queria ler a Bíblia. Eu não queria mais ficar buscando a Deus. Eu queria uma resposta, irmãos. Era a única coisa que eu queria. Eu só queria que Deus usasse alguém para falar comigo. Eu só queria que Deus tivesse misericórdia de mim. Irmãos, foi naquele momento que 2 irmãos meus me chamaram para ir a um acampamento de carnaval que ia ter na igreja, na nossa igreja. E eu relutei muito até que eu fui nesse congresso. Quando eu cheguei nesse congresso, irmãos, eu estava acabado. Eu conversava com todo mundo, eu era amigo de todo mundo, mas dentro de mim ainda estava aquela questão, né? Por quê? Irmãos, Deus usou uma pessoa ali e ela me entregou uma revelação. E ali Deus falou comigo que em tudo Deus estava no controle, que Deus iria restaurar cada área da minha vida. E essa pessoa não sabia de nada. Mas Deus falou tão forte comigo, irmãos, que eu chorei absurdamente. Eu fiquei a noite inteira chorando e ao mesmo tempo agradecendo, porque Deus falou comigo, sabe? Foi como se fosse um manancial no meio do deserto. E eu senti uma alegria, uma paz tão grande, irmãos, que a esperança voltou a nascer. E vocês não têm ideia, irmãos, mas naquele acampamento, a minha esposa já estava ali. A Thaís estava lá e de repente eu olhava para ela e eu comecei a sentir uma atração por ela. E Deus já tinha falado comigo que no tempo certo Ele iria mostrar qual era a pessoa que Ele tinha reservado para mim. Irmãos, a partir dali Deus começou a restaurar minha vida. Eu comecei a sentir de novo a presença de Deus. Eu comecei a sentir aquela alegria de estar buscando ao Senhor. E eu pude testemunhar com muito mais firmeza, com muito mais ousadia, que Deus
é real, Deus é fiel, amém? E se você está passando por esse momento de lutas, eu vou te mostrar o que acontece quando você se afasta do Senhor, para que você identifique na sua própria vida o que talvez já esteja acontecendo e você não está percebendo. Então eu quero ler para você, irmãos, para vocês, uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5. Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 5. Preste atenção ao que Jesus disse à igreja de Éfeso. Ele disse assim: Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos Jesus falando para essa igreja, dizendo que ele reconhecia o esforço, o trabalho, né? E ele até diz o seguinte: olha, eu sei do trabalho, aliás, eu conheço as suas obras. Ele começa assim. Obras ali, irmãos, representa aquilo que Deus nos pede. Ele estava dizendo assim: olha, eu sei que vocês têm obedecido. Tudo que eu mando vocês fazerem, vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo a minha obra. E ele continua dizendo: olha, e eu reconheço também o trabalho árduo que vocês têm tido, a perseverança. Ali, trabalho árduo significa aquilo que nós fazemos na força do nosso braço. E ele estava dizendo: eu reconheço tudo isso. Vocês são pessoas de Deus, vocês são pessoas que não aceitam os falsos profetas, vocês têm muitas qualidades. Mas ele completa dizendo: mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês se afastaram do primeiro amor. E ele disse: volte-se enquanto é tempo. Arrependa-se das coisas que vocês estão fazendo e volte a praticar as primeiras obras. Irmãos, esse é o recado para todos nós. O grande desafio é mantermos o primeiro amor. Por isso eu quero te mostrar aqui 4 sinais de que você está perdendo o primeiro amor e talvez você não saiba. O primeiro deles, eu já até falei sobre isso, é quando você perde a sensibilidade para a presença de Deus. Quando você para de sentir a presença de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você vai sentir a presença de Deus o tempo todo. Eu não estou dizendo que você vai ficar, toda vez que você for no culto, você vai ficar ali sentindo a presença de Deus. Não é isso. Mas aquela noção de que Deus está com você, aquela sensação, aquela paz, aquela presença, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do caos, tudo está dando errado, mas dentro de você existe uma certeza que Deus está com você, você sente a presença, você tem facilidade para orar, você gosta de ouvir a palavra, você até lê a palavra. Irmãos, isso mostra que você ainda está na presença de Deus. Mas se você tem perdido essa sensibilidade, mostra que você está se afastando do primeiro amor. Esse é o primeiro e o principal motivo pelo qual a gente vai se afastando de Deus. Você vai perdendo essa sensibilidade espiritual. E tem pessoas, irmãos, que com o tempo, elas param de entrar nesse mover de Deus e elas começam a analisar o mover, começam a julgar, sabe? Você vai ficando uma pessoa muito crítica, você começa a não acreditar nisso mais, você vai chegando àquela conclusão de que se você não colocar a mão, as coisas não vão acontecer, ou seja, você vai ficando racional, certo? Então, tome muito cuidado com isso. Se você tem ficado aquela pessoa que age somente pela mente, pela mentalidade. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. É isso que diz lá em Provérbios 3. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ter essa noção, de que a presença de Deus está conosco. Amém? O segundo sinal de que você está perdendo, você está se esfriando espiritualmente e perdendo aquele primeiro amor, é que você vai perdendo a compaixão pelas pessoas. Irmãos, isso é muito comum de acontecer. Você não sente mais aquele amor genuíno pelas pessoas.
É lógico, você ama as pessoas, mas você não sente mais compaixão quando você vê alguém sofrendo, quando você talvez encontra um mendigo na rua, você começa a pensar dessa maneira assim, ó, tem alguém que vai ajudar ele, deixa que alguém ajude, né? Você passa por cima daquilo ali e bola pra frente. Ou então você pensa assim, vai caçar um serviço, essa pessoa precisa trabalhar, né? Olha pra você ver, o homem tá forte, o homem tem disposição, tem saúde, por que ele não trabalha? Eu sei que muitas vezes a gente tem razão em dizer isso, mas, irmãos, quando isso vai ficando muito frequente, é sinal de que nós estamos perdendo a compaixão. Irmãos, quando Jesus ajudava as pessoas, ele não ficava buscando saber por que ela estava daquela maneira. Não, ele não ficava acusando a pessoa, ou então mandando assim a pessoa ir trabalhar, a pessoa caçar o que fazer. Não, Jesus oferecia o perdão, a salvação, ele estendia a mão, ele curava, porque a Bíblia diz que Jesus sentia compaixão das pessoas. Então, a gente tem que parar de inventar desculpas, a gente tem que parar de achar que os outros vão ajudar. Irmãos, nós não precisamos, nós não devemos achar que o ímpio, ele vai ter o mesmo amor, a mesma compaixão que alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Então, quando você está no primeiro amor, você ama aqueles que as pessoas já desprezaram, aqueles que as pessoas já jogaram de escanteio e que as pessoas não estão nem aí, certo? Quando você está no primeiro amor, você tem vontade de abraçar o mendigo, você tem vontade de tocar, alcançar os feridos, aquelas pessoas que ninguém acredita, os mais desprezados, os excluídos dentro da igreja. Você tem vontade de atrair essas pessoas. E é por isso que Jesus, ele atraía os pecadores, entendeu? Eles se sentiam bem perto de Jesus, mesmo sabendo que estavam com uma vida em pecado. Então, aquele amor de Jesus fazia com que as pessoas queressem mudar de vida. E nós vemos um exemplo muito claro disso. Jesus contou na parábola, naquela história do bom samaritano, que o sacerdote, quando ele viu um homem caído à beira do caminho, ele simplesmente seguiu em frente. Por quê? Ele tinha compromisso no templo. Trazendo para os dias de hoje, talvez você está indo para a igreja e aí você vê alguém ali, talvez na rua, caído. Você pensa, não, eu estou atrasado, eu tenho um ensaio do louvor, eu tenho que pregar, eu tenho que ir para a igreja. Esse é um retrato, muitas vezes, né, do que está acontecendo conosco. Nós desprezamos as pessoas. Um outro exemplo, Jesus ele contou o levita. O levita passou por aquele homem à beira da estrada e também não deu atenção para ele, porque com certeza tinha compromissos a fazer, tudo relacionado a coisas boas, a obra de Deus. E aí Jesus disse que um samaritano, que na época o samaritano era brigado com os judeus, eles não se conversavam, eles não se bicavam, né? E aquele samaritano parou para ajudar aquele homem caído à beira da estrada. Irmãos, nós precisamos ser como esse bom samaritano, esse homem que não quer saber a razão da pessoa estar naquela situação, mas ele demonstra compaixão. Irmãos, eu tenho muitos testemunhos de ajudar as pessoas para a glória de Deus, mas um deles me marcou muito. Foi um homem que ele estava na porta da loja do meu pai, já era umas 11h30 da noite, e a gente estava com frio, estava chovendo muito, e tinha um homem lá. Irmãos, na hora eu pensei, o que Jesus faria nessa situação? E eu vi aquele homem naquela situação, e eu pensei, eu posso ir embora para casa, eu vou deitar debaixo do edredom, eu vou estar ali quentinho na minha, né, tranquilo, e não vai mudar nada na minha relação com Deus. Mas eu pensei, eu preciso falar com esse homem. Esse homem é uma vida preciosa para Deus. Eu vi que ele estava ali sofrendo, ele estava com frio também. Eu cheguei para ele e disse o seguinte, olha, eu vou voltar aqui e eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo, me espera aqui, não sai desse lugar. Irmãos, eu fui até lá na minha casa e com muita alegria, né? Porque quando você está cheio do primeiro amor, você sente alegria em ajudar. Irmão, eu fui lá, peguei uma coberta. Quando eu cheguei para ajudar esse moço, né? Levei umas coisas para ele comer também. E apesar de Jesus dizer, né? Olha, tudo que você fizer, não fique aí querendo mostrar para as pessoas. Mas eu estou contando para estimular você, ajudar as pessoas, não importa quem seja, né? E Jesus, na verdade, ele disse isso por causa da intenção. Porque ele disse, olha, se vocês ajudarem os outros e quererem mostrar para as pessoas aquilo que vocês fizeram, com a intenção de serem aplaudidos, então vocês já receberam a recompensa.
Tudo que Jesus falou nessa passagem é relacionado à intenção do coração, certo? Quando você der esmola, não fique mostrando às pessoas, justamente para não querer receber elogios. Mas nesse caso aqui eu quero mostrar que o testemunho, né, que Deus fez. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu ajudei esse moço, eu dei o cobertor, dei alimento, e o moço comia, e eu perguntei para ele, eu posso falar um pouco sobre Jesus com o senhor? E ele falou, não quero saber. Irmãos, ele ficou bravo comigo. Na hora, eu entrei no carro e eu pensei, que arrependimento. Eu saí lá de casa e o cara não quis saber de Deus. Olha o que eu fiz por esse cara. E comecei a pensar dessa maneira. E eu já estava quase indo embora, irmãos, mas aí eu pensei, calma aí, eu saí lá de casa, eu vou ajudar esse cara. Independente do que ele fale, eu vou insistir com ele. Irmãos, eu voltei lá e falei com ele, olha, eu sei que o senhor não quer ouvir muito, mas eu posso contar minha experiência? Aí eu comecei a falar de Jesus. E o homem foi comendo, né? Ali o que eu dei para ele. E ele foi só ouvindo. Quando veio, irmãos, esse homem começou a falar. E ele falou, olha, Deus não me ama, Deus não está comigo. E foi contando das coisas ruins que aconteceram com ele. Irmãos, eu orei pela vida dele. Ele falou que queria aceitar Jesus. Deus fez uma obra ali, irmãos, grandiosa. Eu creio que aquele homem foi salvo naquele momento. Não sei como que ele está hoje, né? Mas o principal eu fiz, foi falar do Evangelho. Irmãos, quando a gente está com o primeiro amor, a gente está conectado com Jesus, a gente anda mais uma milha, a gente ora por aqueles que nos perseguem. Irmãos, eu já não vou contar aqui detalhes, mas eu orei muitas vezes, por muito tempo, por uma moça que tinha me traído. Essa moça me traiu várias vezes e o amor de Deus era tão forte, graças a Deus, eu consegui orar por ela. Então, meu irmão, não perca tempo, vá até a presença do Senhor, peça para Ele te ajudar a perdoar. Você que não tem conseguido liberar o perdão, perdoe, meu irmão, pare com isso, sabe? Hoje mesmo eu ouvi uma moça me dizendo que um pai, ele já está na igreja, hein? Está na igreja. Já faz 23 anos que ele não perdoa a sua filha. E aí, não sei o motivo, mas ela disse para ele o seguinte, Senhor, mas o senhor já está de idade, até hoje o senhor não perdoou, pare com isso, pare de guardar mágoa. E ele falou assim para ela, não, mas sabe o que é? Eu sou muito complicado. E ela também é muito complicada. A gente é muito durão, por isso que não dá certo. E ela falou, não faz isso não, perdoa. Irmãos, eu fiquei assustado com essa história, porque aí sabe o que acontece? Às vezes um homem desse morre, a filha, ele estraga a vida da filha, porque a filha, ela não vai se ver liberta da culpa. Ela vai se sentir culpada o tempo todo, porque ela não perdoou o pai, entendeu? A gente vai dando espaço para o inimigo vai causando fortalezas na nossa mente, depois fica muito difícil a gente vencer isso. O apóstolo Paulo disse, irmãos, tomem cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e crie raízes, e com isso venha contaminar a muitos e depois você venha se afastar da graça de Deus. Então olha o que o apóstolo Paulo disse, se você não tomar cuidado, a raiz de amargura vai dar frutos amargos, vai destruir a tua vida. Meus irmãos, é hora de nós perdoarmos, oferecermos amor, compaixão pelas pessoas. Amém? O terceiro sinal de que você está se afastando de Deus, está perdendo esse primeiro amor, é que você perde a noção daquilo que é pecado. Você perde a noção da gravidade do pecado. Você começa a pensar assim, mas eu não sinto que eu errei tanto assim. Pedir perdão a Deus para quê? Eu nem errei. Eu estou certo e nem foi algo tão ruim assim, sabe, irmãos? Então, a gente vai perdendo a sensibilidade, nós vamos perdendo a noção daquilo que desagrada a Deus. Por isso, eu quero te convidar a cada dia clamar pela misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, aproxime-se de Deus e o Senhor se aproximará de vocês. Purificai as mãos, pecadores, e vocês que têm um coração dividido, alinhe teu coração com Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos aproximar de Deus e Deus vai se aproximar de nós. Sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que vai acontecer após isso? Deus ele vai começar a mostrar a sujeira do teu coração. Quanto mais perto de Deus, maior a noção do quanto você é pecador, do quanto você está sujo. E esse sentimento de culpa, na verdade, é algo bom. A Bíblia diz que essa culpa que vem de Deus, ela gera vida. Então você vai se converter, você vai se arrepender,
Mas quando você está no mundo, você fica insensível. Você não tem mais noção de que você está tão desviado assim. Você acha que está só um pouquinho, que errou só um pouco. Meu irmão, vamos vigiar, tá bom? A Bíblia diz que Isaías era um homem de Deus, um profeta. Ele dizia assim: ai de você, nação, que está sempre pecando. Ai de vocês que estão enveredados, né, na bebida, na prostituição. E esse homem, no capítulo 1 ao capítulo 5, ele começou a falar ai para todo mundo. Mas a Bíblia diz que até um dia que Deus se revelou a Isaías e ele teve a revelação da glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado no trono e a Bíblia diz que ele disse o seguinte: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí naquele momento ele reconheceu que ele também era muito pecador, ele era muito fraco, muito falho, porque diante de Deus, irmãos, qualquer ato de justiça, qualquer bondade nossa, são considerados trapos de imundícia. É isso que está escrito no próprio livro de Isaías. Então, é isso que nós nos sentimos, é assim que nós nos sentimos quando estamos na presença de Deus. Nós vemos a nossa sujeira, a nossa carência da presença de Deus, do quanto precisamos do Senhor. Amém? E o último sinal de que você está perdendo aquele primeiro amor é que você começa a perder o amor pela família. Você começa a perder o amor pelas coisas que Deus te deu, pelas bênçãos que Deus já te entregou. Meu irmão, quantos de nós hoje, nós estamos vivendo aquilo que nós plantamos anos atrás, em oração, em renúncia. Você hoje que está casado, busca se lembrar quantas vezes você orou para ter um casamento. Você que hoje tem uma condição financeira melhor, comece a se lembrar aí quantas vezes você estava na pindaíba, nada dava certo e hoje você já tem tudo isso. É lógico, os problemas estão aí, os problemas não vão acabar, irmãos. A gente vai passar por aflições enquanto estivermos aqui, mas a pessoa que perdeu o primeiro amor, ela começa a ver aquilo que está faltando. Ela foca somente naquilo que ela não tem e ela não agradece a Deus, ou até agradece, mas não sabe desfrutar daquilo tudo. Irmãos, é hora da gente voltar para a nossa família, voltar para os valores que nós temos hoje, voltarmos para as bênçãos que Deus já nos deu e desfrutarmos delas. Amém? Então a pessoa que ela perde a sensibilidade, ela perde aquele primeiro amor, ela deixa de amar a esposa, deixa de amar o marido, os filhos, os pais, porque Deus é amor, irmãos. E a Bíblia diz que quem se aproxima de Deus, o perfeito amor que vem dele lança fora o medo, o perfeito amor nos faz amar as pessoas, nós começamos a amar as pessoas, mesmo quando elas não merecem, não fazem por merecer. Então, quando você está cheio da presença de Deus, você continua acreditando no teu casamento, você continua acreditando na tua igreja, você continua fazendo o que é certo, mesmo que tudo esteja errado. Amém? Então, irmãos, esses são 4 sinais de que você está se afastando de Deus. E agora eu quero orar pela sua vida. Você que se identificou com essa mensagem, eu creio nada é em vão. Você não está aqui à toa, irmão. Você está passando pelo deserto, também não é em vão. Porque Deus está querendo te ensinar muita coisa. E é nesse momento que você tem que se aproximar de Deus, ao invés de se afastar de Deus. Quando a sua fé é provada, é aí que você vê aonde está firmada a tua vida. Amém? Quando Jó esteve no pior momento da sua vida, a Bíblia diz que ele não pecou com as suas palavras, ele não pecou contra Deus em momento algum. Pelo contrário, ele adorou ao Senhor. Então, os maiores momentos de intimidade com Deus, geralmente, são nos piores momentos da nossa vida. Nos momentos em que você está no fundo do poço, é o momento que geralmente você se aproxima mais de Deus. Eu olho para os desertos que eu passei lá atrás, irmãos, eu só tenho lembranças da alegria. Porque a Bíblia diz, eu só tenho momentos alegres, porque a Bíblia diz, lá em Jó capítulo 5, o versículo 7, que nós não devemos desprezar quando Deus nos disciplina. Porque o Senhor faz a ferida, mas Ele também cura. Deus, Ele abre a ferida, irmãos. Deus, Ele permite você ser machucado, você ser traído, perseguido. Nada dá certo na tua história. Mas depois, Deus mesmo cura. Deus mesmo traz a restauração. Deus mesmo coloca alguém no teu caminho para te abençoar. Deus pode colocar uma pessoa
que vai te amar e curar suas feridas, porque Deus vai usar essa pessoa. Irmãos, quando eu comecei o meu namoro com a Thaís, eu estava ferido, irmão, porque não tem como você passar por vários relacionamentos e não trazer marcas daqueles relacionamentos. E eu tive muita frustração, porque às vezes a moça deixava de gostar de mim, ou eu acabava deixando de gostar dela. Eu não sabia o quanto eu estava ferido, mas quando eu comecei a conversar com a Thaís, a gente nem estava namorando, eu disse para ela o seguinte: olha, se um dia você não quiser, não me machuca não, fala para mim vai ser melhor. E outra coisa, eu vejo que você também é ferida, vamos deixar Deus, né, trabalhar na nossa vida. Eu falei para ela que eu queria ser instrumento de Deus na vida dela e que ela também pudesse ser instrumento de Deus na minha vida, através da confiança, da fidelidade. Irmãos, eu fui traído, você talvez já foi também. Fica uma marca, por mais que a gente seja de Deus, por mais que nós sejamos pessoas de oração. Irmãos, nós somos de carne também, nós somos frágeis, né? A Bíblia diz que nós somos pó e Deus sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Então, irmãos, graças a Deus, o Senhor foi usando a Thaís na minha vida. E Deus pode colocar alguém no qual você vai se esquecer de tudo que ficou para trás. Vai ficar apenas uma cicatriz ali para você se lembrar de onde Deus te tirou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Se você puder, deixa aí o seu pedido de oração e nós vamos agora clamar ao Senhor. Fecha os teus olhos e é muito bom sentir a presença de Deus, irmãos. Eu estou aqui falando com vocês e eu consigo sentir essa presença e que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Quero Te agradecer, Deus, porque nós paramos o que estávamos fazendo para ouvir a Tua palavra. Pai, é muito mais difícil seguir este mundo, Pai, sem a Tua presença, Pai. A Tua presença é como o óleo que traz ali, Senhor, um mover, Pai, que ajuda as engrenagens a funcionarem corretamente. A Tua presença é como o óleo que vem sobre a nossa cabeça e que vai descendo por todo o nosso corpo, trazendo um refrigério. Pai, eu te peço, Senhor, que neste momento de comunhão que nós estamos tendo aqui, buscando a Tua presença, que o Senhor ordene a bênção sobre nós, Pai. Que a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Oh, meu Deus, quanto dor, quanto sofrimento os meus irmãos têm passado, Senhor. Mas nós estamos aqui buscando a Tua face. Nós estamos aqui te pedindo, Senhor, cura as nossas feridas, ó Deus. Cura as nossas emoções, meu Pai. Deus, traga o bálsamo sobre o nosso coração, porque tem dia que é difícil, Pai. A gente vai acreditando, aí chega um ponto, Pai, que parece que a nossa fé acaba. Mas é aí que a Tua palavra diz, que é onde nós estamos fracos, é onde que existe a maior força, Pai. Quando estamos fracos é que nós somos fortes. E é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Por isso eu te peço, Senhor, aperfeiçoa o Teu poder mais uma vez na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui, Pai, renovados pela Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, buscando a cada dia estarmos no primeiro amor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero dizer como é bom estar aqui trazendo uma palavra. Meus irmãos, todas as vezes que eu trago uma palavra para vocês, eu sou renovado espiritualmente. Eu aprendo porque primeiro eu recebi a palavra e depois eu transmito. Então, irmãos, vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Nunca deixe de andar com Deus e nunca siga Jesus à distância. A Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus à distância no momento em que Jesus começou a ser castigado. E a partir dali a vida dele andou para trás. Ele negou Jesus 3 vezes. Então, irmãos, não basta seguirmos a Jesus. Temos que seguir Jesus de perto. Amém? Siga Jesus de perto e você estará sempre nesse primeiro amor. Glória a Deus. Deus abençoe. E não se esqueça, compartilhe, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, no Facebook. Eu quero te ajudar todos os dias na caminhada com o Senhor. Deus abençoe, gente. Muito obrigado pelo apoio que vocês sempre me dão. Muito obrigado por sempre estarem junto comigo aí, comentando, curtindo. Isso ajuda muito o vídeo a crescer e aparecer para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por tudo aí. Um grande abraço.